Hoje, meus queridos, eu vou pedir para você abrir lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, tá? Capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 9 a 18. O trivial e o essencial. Nós temos que aprender a diagnosticar aquilo que é trivial, aquilo que não é mais importante na nossa vida, tira isso, deixa de lado e vamos partir para aquilo que é essencial. Antes da gente fazer a leitura, eu vou lembrar vocês, o apóstolo Paulo está vivendo um momento muito importante da sua vida, em que ele foi obrigado a fazer uma análise do que é trivial, do que é essencial na sua vida. Nós estamos aqui nada mais, nada menos do que na última carta, no último capítulo, nas últimas palavras que o apóstolo Paulo, um homem experiente, um guerreiro, entendeu? Que venceu, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que conselhos que ele tem para a gente? Ainda tem uma longa jornada pela frente. E ele dá conselhos assim extraordinários. Para quem quer começar o ano bem e realmente pautado no que é essencial. E muitas vezes temos que deixar o que é trivial de lado. Aqui você vai ver ele fazendo então, como eu disse, essa análise. E ele vai fazer uma retrospectiva de algumas coisas que ele havia experimentado e tirar lições, transmitir alguns ensinamentos para o jovem Timóteo. Essa é uma carta dirigida a um jovem pastor chamado Timóteo, alguém que estava iniciando, que ainda tinha uma longa caminhada pela frente. Assim como todos nós temos muito que aprender ainda e precisamos ouvir os conselhos de um homem maduro, experiente, que tem muito a nos ensinar. Diz assim então, 2 Timóteo 4, verso 9 em diante. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós te rogamos pela tua bênção especial, quando abrimos o texto sagrado, quando nos debruçamos na tua palavra, para que ela fale ao nosso coração, Senhor, como só ela pode e deve falar ao nosso coração, Senhor. Queremos, ó Deus, ter corações abertos, pedir que o Senhor tire qualquer impedimento, Senhor, qualquer coisa que atrapalhe o nosso crescimento espiritual essa noite, e nos traga, Senhor, do alto, aquilo que o Senhor tem para cada um. Todos nós estamos abertos para ouvir o teu recado, Senhor, e ao fazer essa exposição, teu Espírito Santo use o pregador como vaso de barro, para levar, Senhor, esse tesouro e trazer de maneira clara, de maneira aplicável, relevante para a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos abençoe nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu creio que, como eu disse na introdução, nós estamos diante de um momento muito especial na vida do apóstolo Paulo. Temos que lembrar que Paulo estava preso, da mesma maneira que na semana passada nós falamos sobre isso também. Ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses,
Mas aqui ele estava diante da sua última audiência, tá? Antes de ser condenado, numa masmorra fria, né? A masmorra era um tipo de aprisionamento já no final já da audiência, já quase para ser condenado, ele viria a ser. Depois de sua quarta e última viagem missionária, né, depois da sua última viagem, foi preso, estava aguardando. Ele vai escrever então para Timóteo, vai receber essa carta. Timóteo muito provavelmente estava na cidade de Éfeso. Já tinha havido a sua primeira defesa, um tipo de uma audiência preliminar antes do julgamento final. Então ele estava meio que preparado para o que desse e viesse, né? Ele chega a dizer, muito interessante isso, quando ele fala combati o bom combate, ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele já tinha consciência daquele momento que ele estava vivendo. Aí ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E assim então ele escreve essa carta para Timóteo. E o homem vivendo o que ele estava vivendo, não poderia ser nada diferente. Ele tinha que pautar no que era essencial. O que é essencial? O que realmente é o mais importante para nós? Nós estamos vivendo um momento de transição. Se eu olhar para o ano de 2014, eu tenho certeza, todos nós, tem muita coisa que você faria diferente. Será que não teve tempo seu que você desperdiçou da maneira errada, você gastou da maneira errada, você investiu em coisas erradas, em pessoas erradas, quem sabe? E é necessário agora em 2015 você fazer uma revisão do que você vai fazer. Nada melhor. Eu vi agora há pouco tempo uma postagem de um pastor muito respeitado dentro da igreja. Eu gosto muito de ler o material dele, mas eu entendo, ele estava ali condenando e combatendo até os excessos que a gente vê nessas viradas de ano, como se fosse algo mágico, né? Então, vamos virar uma página mágica agora na nossa vida. E de místico não existe nada, tá? Não adianta a gente ficar de branco na virada do ano, não adianta fazer, né, uma série de promessas, de juramento que não vai cumprir. Não existe nada de misterioso, de místico, não existe nada de... Esquece essa história, gente. Nós não somos pessoas assim que vivem atrás disso, cheios de superstição, no que diz respeito a uma virada de ano. E esse pastor condenando isso, que não encontra nada na Sagrada Escritura que apoie esse tipo de prática. E a gente vê muito crente, né, postando coisa no Facebook, como se fosse agora uma mágica, né? E que vai virar o ano ali, mudou, vai tudo é mágico. Não, não é. O fato é que eu creio que é importante esses marcos na nossa vida. Isso sim eu encontro na Bíblia. Marcos. Eventos importantes que ocorrem e que eles fazem questão de levantar às vezes um altar e marcar aquele momento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, foi um marco, foi uma etapa. Então, nesse sentido, eu acho extraordinário uma mudança de ano. Porque é uma oportunidade de você parar e repensar. Você parou, cumpriu uma etapa, vamos começar de novo. Então, nesse sentido, eu acho muito precioso uma virada de ano. É um tempo para a gente pegar uma agenda velha, nossa, e dispensá-la. E uma nova agenda. Então, nesse sentido, é muito bom. É um novo que nós temos diante de nós. Falando em agenda, queria lembrar os irmãos que nós estamos com uma agenda aqui no ano de 2015. Eu me lembrei agora, eu não planejei isso, na verdade que eu vi aqui. 2015, você vai pegar uma agenda nova, entendeu? Olha que agenda bonita, 10 anos de fundação. Então você vai começar tudo de novo. Isso é muito gostoso. Você tem lá o mês de janeiro, nós estamos vivendo o mês de janeiro, que gostoso, mês de janeiro para fevereiro, março. Depois vem feriadão de carnaval, abril, Páscoa, maio, junho, julho, agosto, eu faço aniversário dia 27, anota aí 40 anos, viu, gente? Aí vai, daqui a pouco, dezembro de novo, desce essa agenda para trás de novo. Mas é uma agenda bonita, tem lá, viu, gente? As últimas unidades, depois vocês conversam com o tesoureiro lá. Então, nesse aspecto, eu acho muito precioso uma virada de ano. É um tempo de a gente fazer revisão. E de olhar aquilo que é trivial, entendeu? E deixar de lado, deixar de dar
o peso para as coisas que não têm peso na nossa vida e se pautar no essencial. Paulo, gente, ele está vivendo um momento que não tinha escolha. Ele não tinha como perder tempo com o trivial. Ele não podia perder nem gastar tempo com pessoas que não iam realmente edificar e nem, entende? Com coisas, com situações. Então, essas palavras de Paulo aqui são pautadas no que é essencial. Então, baseado nisso, eu sou convidado no texto sagrado a fazer uma revisão para o ano 2015 na minha vida. Nada de místico, de mágico. Se eu não tomar decisões, tá, e lutar pelas decisões, pelos compromissos que eu faço, não vai adiantar nada. Nada muda em 2015 se eu não mudar. Você quer mudança na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual? Comece cumprindo aquilo, mudando de atitude você, fazendo com empenho, com dedicação. Deixa eu só ver se instala aí, às vezes é a bateria. Não. Com dedicação, com empenho, aquilo que está realmente diante de você para o ano 2015. Então, se eu for pensar aqui naquilo que é essencial, primeira coisa, Paulo ele fala sobre as companhias, as pessoas que irão caminhar conosco no ano 2015. Isso muda muita coisa, isso é muito importante. Isso é essencial, isso não é trivial. Pessoas são essenciais. As coisas mais importantes dessa vida não são coisas, são pessoas, né? Alguém disse certa vez. As coisas mais importantes dessa vida não são coisas, são pessoas. Ele começa o verso 9 dizendo: procura vir ter comigo depressa. A gente vê um tom de urgência aí. Pessoas são mais importantes que coisas. Ele vai falar de coisas essenciais nessa vida, mas ele começa falando de pessoas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de 2015, e ele vai fazer uma análise de pessoas aqui. Pessoas que caminharam com ele, que marcaram a etapa anterior da vida dele, alguns positivos, outros negativamente. Ele faz uma revisão. Então, primeira coisa, meu querido, Paulo mostra aqui o que é essencial para ele: pessoas. E pessoas verdadeiras, né? Verdadeiros amigos. Aqui ele está buscando, chamando, quase que clamando pela presença, pela companhia, naquele novo momento que ele estava vivendo, aguardando um julgamento, um momento importante da sua vida, de verdadeiras amizades que iriam agregar, que iam realmente acrescentar, fazer diferença na sua vida. Por que ele chama Timóteo? Olha do verso 10 em diante, ele vai fazer uma análise de pessoas que ele investiu o tempo dele, os dons, talentos, né? E não deu em nada. Ele vai dizer: porque Demas, verso 10, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, ó, segundo, foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E lá no verso 12, quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. É interessante a gente ver aqui, somente Lucas está comigo, né? Aquilo que é essencial. Lucas era médico. Paulo estava vivendo um momento difícil na sua vida, e o que é essencial? Lucas foi alguém muito importante na sua vida, que muito provavelmente esteve ali do seu lado, dando apoio não só moral, espiritual, mas orientações preciosas, porque ele era um médico. E Paulo estava numa masmorra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que viria a acontecer. Ele estava para enfrentar um inverno em Roma. Ele estava chegando nesse período que nós estamos vivendo agora. Eu vejo muitos amigos mesmo que estão lá na Europa. Falei agora do Jairo Kerr, né, filho do reverendo Davi Azevedo, está lá na Alemanha, né? Está esquiando lá, né? A região da Europa vai chegando um período frio. Ele estava dentro de uma masmorra, gente. Muitos morriam dentro da masmorra, não sobreviviam ao inverno que Roma tinha. Ele estava preso lá em Roma, né? Então, olha que coisa interessante. Lucas permaneceu com ele. Olha, você tem então Demas, entendeu? Amou o presente século, né? Abandonou, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. E depois ele ainda vai falar de uma outra figura que passou na vida dele. Mas dos 5 que ele vai citar aqui, praticamente um só. Um realmente
foi amigo, fiel, até as últimas consequências, e esteve com ele lá até o final. Você vê o tom de urgência, procura vir ter comigo depressa. O que é essencial? São pessoas, são amigos e são verdadeiros amigos. Esses são essenciais, você precisa deles. Nós precisamos caminhar mais próximos dos outros. Quem sabe muitos de nós não caminhamos no ano de 2014 muito soltos. Quem sabe membros de igreja não estiveram próximos dos trabalhos, da comunidade, dos irmãos, não compartilharam, andaram sozinhos. Já falaram, é impossível andar sozinho. É impossível você completar a sua carreira sozinho. Paulo, que era Paulo, o apóstolo São Paulo, né? Precisou de pessoas, essencial, para ele completar a sua carreira. Ele combateu o bom combate, completou a carreira, mas ele precisou de pessoas. E ele pede aqui a ajuda dessa pessoa muito especial para ele. Era alguém muito íntimo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4, olha que coisa interessante. Lá no início, ele vai falar desse relacionamento que ele tinha com Timóteo. Um verdadeiro amigo, amigo de lágrimas. Tá? Não é amigo só de alegria. É amigo que é amigo a toda hora, naquela hora mais difícil, estava ali do meu lado. Ele vai lembrar assim, ó, em 2 Timóteo 1,4: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu. As pessoas mais importantes, companheiras da sua vida, de preferência, sejam pessoas que tenham a mesma fé, que possam compartilhar da mesma fé. São pessoas que vão compartilhar conselhos com você, que estarão em sintonia com aquilo que você crê. Então Paulo lembra de Timóteo, daquela amizade que ele tinha, de companheiro mesmo, de lágrimas, de sofrimento. Alguém que tinha uma fé verdadeira, e ele necessita da presença de Timóteo para continuar o que é essencial e aquilo que é realmente trivial. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Companheiro de angústia. Você tem companheiro de angústia? Você tem pessoas para chorar, pessoas que você pode derramar lágrimas, quem sabe confessar os seus pecados, de confiança. Não vai sair aí qualquer um não, gente. Não é qualquer um que a gente pode compartilhar a nossa vida, abrir a nossa vida. Nós precisamos de algumas pessoas assim. Não existe terapia melhor, falamos domingo passado, do que você ter pessoas de confiança, pessoas que vão estar com você, aconteça o que acontecer. Quando você tiver uma melhor, não ser amigo de Paulo só quando ele estava fazendo milagres, curas extraordinárias, sendo aclamado pela multidão, agora estava sozinho, perseguido. Tá? No seu último, na última audiência, prestes a ser condenado e seria executado. E ele precisava de verdadeiro. Aí que nós vamos ver os amigos. Né? Aí você vai descobrir que aquelas centenas de numerozinhos que tem ali, amigos no Facebook, não tem lá? 500, eu vejo adolescente que gosta, né? 1.450, quero ver. Né? 2.000, 3.000, a gente não conhece, coincidiu de vista, né? Eu quero ver na hora que vai precisar. Você pode diminuir aquilo assim, vai pôr uma vírgula assim, vai diminuir. 1, 2, se sobrar, é muito. Verdadeiro amigo, amigo de lágrima. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24, jovem, anota isso aí lá no seu Facebook: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Está lá, ó, veja bem, Provérbios 18, 24, mas há amigo mais chegado que o irmão. Isso é importante, a gente saber. Estamos numa época de muitos amigos, mas amigo de lágrimas, de choro, de horas difíceis. Isso é essencial, a gente tem que ter. E temos que cultivar isso. É essencial, meus queridos, então, trazer para perto da gente, 2015, velhas amizades, entendeu? Fiéis, de confiança, que irão caminhar conosco, que poderemos chorar, que poderemos compartilhar o nosso coração. Quem sabe você pode encontrar dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, entendeu? Pessoas fiéis, pessoas que abrem o coração. Isso é importantíssimo, a gente tem que cultivar mais isso, tem que buscar isso. Nós somos muito solitários, gente. Nós somos muito solitários.
Isso não pode, isso está errado. Segunda coisa, Paulo fala, verso de número 11, nós precisamos também não só trazer para mais perto esses amigos, mas também restaurar antigas amizades que foram quebradas. Olha o que ele diz lá no verso número 11, final do verso: toma contigo a Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Gente, eu acho interessante essa história de Marcos e Paulo. Eu acho que você já deve ter visto isso em várias mensagens. É um caso muito clássico, muito clássico. Por quê? Vou contar para vocês. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, Paulo e Marcos, eles tiveram um rompimento, tá? Eles brigaram. Paulo era humano, Marcos era humano, eles tinham ideias diferentes, eles tinham ideais diferentes, projetos diferentes, e eles romperam, tá? E eles, ao elaborar um projeto missionário, Marcos tinha uma ideia, Paulo tinha outra. No verso 36 de Atos 15, vai relatar para nós, o texto relata para nós o que aconteceu, para você entender o que significa essa palavra aqui de Paulo, que é muito forte. Vai buscar Marcos, isso é muito forte. Verso 36 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé, tá? Muitos dizem que Barnabé ele era um homem maduro, tá? Ele era um homem que se conciliava, não rompia. Ele sabia unir pessoas, não separar. Ele olhava as pessoas e via, além dos defeitos, das limitações da pessoa, ele via potenciais. E ele foi um homem usado por Deus para trabalhar na vida de pessoas que ninguém dava mais nada e transformar essas pessoas. Barnabé foi assim. Paulo já tinha um defeito. Paulo era impaciente. Não deu certo com ele uma vez, não quer mais saber. Ele desistia. Muitas vezes nós somos assim e nos damos muito mal por causa disso. Paulo então vai dizer o seguinte, olha o que vai acontecer. Verso 37, Barnabé então chega para Paulo e também para João. Vai falar assim: Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, perdão. Verso 36, eu vou ler o verso que é melhor. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. O Marcos, esse Marcos aqui. Barnabé falava para Paulo, Paulo, é o seguinte, ó, nós vamos nesse projeto, nós vamos visitar as cidades, as igrejas, mas vamos levar com a gente Marcos. Marcos é uma pessoa nova, uma pessoa que precisa ser trabalhada, uma pessoa que precisa crescer. Sabe qual que foi a resposta de Paulo? Verso 38 diz assim: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Alguns biógrafos acreditam que Marcos era mais devagar no trabalho, sabe? Sabe esses mais devagar no trabalho? Na hora que o negócio está pegando fogo, ele cai fora, entendeu? Marcos não tinha muito compromisso. Ele era aquele tipo assim que ele ia uma vez, faltava duas. Você já viu gente assim na igreja? Você já viu gente assim? Que a gente olha e fala, isso não vai dar certo, isso não dá em nada. Mas Barnabé olhava além. Ele falava, vai dar certo. Vamos trabalhar nessa pessoa. Ele tem imaturidade. Aí, olha que coisa extraordinária. Paulo, ele era nervosinho, estourado, o temperamento dele era assim. Ele falou, eu não quero saber de Marcos. Ele deixou a gente lá atrás, eu não tenho compromisso nenhum, quero saber dessa pessoa não. Quero saber não, vamos seguir nós aqui. E aí houve um atrito. E o verso 38, 39 diz, houve entre eles tal desavença por causa de Marcos. Barnabé brigou com Paulo por causa de Marcos. Falei, vamos resolver isso aqui. Não vamos abandonar o menino precisa ser trabalhado, ele vai crescer, vai amadurecer, ele vai dar certo um dia. E aí então essa desavença cresceu e eles vieram a separar-se. Barnabé e Paulo então dividiram o projeto missionário e cada um foi para um lado. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então cada um seguiu um caminho e rompeu-se. O problema era Marcos. Muitos anos passaram. Paulo agora está dentro de uma masmorra, aguardando o julgamento final, na iminência de uma execução. E ele escreve uma carta para Timóteo. Nunca mais ele tinha visto o rosto de Marcos. A última vez que eles viram, eles brigaram. E ele escreve e diz assim: traga contigo a Marcos. Timóteo deve ter lido isso aqui. Marcos? E ele diz assim, olha, pois me é útil
para o ministério. É uma revisão isso aqui, gente, ou não é? De conceitos, de valores, de vida, de julgamento. Ele julgou errado a Marcos. Paulo aqui está colocando a cara para bater, maneira de falar, reconhecendo que ele foi impaciente lá atrás, ele exigiu demais de Marcos, e não teve a maturidade que Barnabé teve, de falar assim, esse menino vai dar fruto ainda, vamos investir um pouquinho nele. E aí Marcos então foi trabalhado por Barnabé, e a história é muito interessante quando a gente estuda a história desses personagens, e o fato é que Paulo está vendo que é essencial. Às vezes nós precisamos restaurar e reconhecer que a gente erra. A gente erra no julgamento. Marcos errou. Marcos abandonou eles no momento mais importante do ministério deles. A hora que o negócio estava pegando fogo, ele não tinha compromisso. Foi irresponsável. Isso aborreceu muito Paulo. A ponto de Paulo falar assim, eu não quero mais saber desse Marcos. Ele não tem compromisso com nada. Mas lá na frente, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Isso é essencial. Chamar os velhos e fiéis amigos, restaurar as velhas e verdadeiras amizades. Quem sabe você não tem velhas e verdadeiras amizades que se romperam no ano de 2014, que precisam ser restauradas no ano de 2015. Olha, se olhar, eu devo encontrar alguns aí, viu? Pessoas que estão distantes. Às vezes é dentro da família. Às vezes é um filho da gente. Que a gente não deu o tempo que deveria ter dado, dedicação. Às vezes é um perdão que precisa ser realmente dado para alguma pessoa muito próxima da gente, ou distante, não sei. Às vezes alguém do trabalho. É tempo de revisão do que é trivial. Aquilo que é de menos importância. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quem sabe você brigou por causa de coisas. Eu vejo muita gente brigando com pessoas por causa de coisas. E é um problema muito sério, né? Sem dúvida nenhuma. Outra coisa, meu querido, que é essencial aqui. Vamos começar o ano 2015. Nós vamos cuidar das pessoas. O que é mais importante na sua vida são pessoas, da sua família, da sua casa, do seu convívio, o seu próximo. Mas Paulo, ele tinha, no momento como ele estava vivendo, na sua análise, né, do trivial e do essencial, era essencial para ele cuidar de uma outra coisa. Do corpo, da mente e do espírito, da alma, da parte. Olha que coisa interessante. Verso número 13. Quando ele escreve essa carta, ele vai dizer no versículo 13, olha, quando você vier, Paulo, Timóteo, quando vieres, traze também a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Traga a capa, os livros e os pergaminhos. O que é isso aqui? Olha que coisa interessante. Olha, Paulo havia deixado em Trode. Trode era um porto, tá, que ligava a província da Ásia com a Macedônia, cruzando o mar Egeu. E ali havia uma pessoa de conhecimento comum de todos, chamada Carpo. Tá? E Paulo deixou ali alguns dos seus pertences pessoais. Casa de Carpo se tornou para alguns, né, estudiosos, uma provável base, né, missionária. Eles passavam por ali, naquela região portuária, deixavam algumas coisas que não seriam úteis. O verão está vindo calor, né? Uma capa pesada. Vou fazer o que com a capa? Eu não vou ficar carregando essa capa. Paulo era muito no essencial. Paulo estava no essencial, deixou na casa de Carpo. Mas ele não previa que seria preso. O inverno estava para vir. O corpo aqui, meu querido, fica claro, tá? Que Paulo estava preocupado com o seu corpo. Quando vieres, traze a capa. Era um tipo de sobretudo grosso, de lã, sem mangas. Isso lembra que no Brasil, que usa muito lá no Rio Grande do Sul, como é que chama? Ponche. Ponche, é isso? Um cobertorzão bem grosso assim, tem um furo no meio, já coloca por cima, uma capa assim, bem grossa, para enfrentar o inverno. Ué, um missionário, fala das coisas eternas, né? Que o lar dele está no céu. Para mim, morrer é lucro. Mas traz a minha capa. Não era bom. O médico estava do lado dele.
Você pode ir embora todo mundo, o médico fica aqui comigo. Ele não tinha plano de saúde, mas tinha um médico para acompanhar ele. Melhor que plano de saúde, às vezes é um médico, né? Você pode ter o plano que tiver. Se você não tiver um bom médico para te orientar, meu querido, você está perdido, tá bom? Eu me lembro que quando a gente, há muitos anos já aqui em São Carlos, demos um presente para o pediatra do nosso filho, e para médico nosso aqui da cidade, médica nossa. Eu lembro que uma delas disse assim para minha esposa, falou assim, olha, ninguém me deu presente no dia do médico, né? Acho que é a primeira vez, uma coisa assim. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para você, cuide bem de 3 coisas na sua vida, ó. Médico, mecânico e pastor, né? Trate bem, né? Você vai precisar na hora de vida. Médico, dia de médico, o camarada não lembra do seu médico. Você tem que fazer uma consulta, marcar uma consulta só para levar presente. A gente faz isso, porque pai, se ligou, tá lá, ele dá o celular, ele abre porta, ele liga lá, as coisas acontecem. Então cuide do seu médico, tem que ter um bom mecânico para te socorrer a qualquer hora, e do pastor também, não posso deixar de fora essa aí. O fato é que Paulo estava ali preocupado com o seu corpo. O inverno estava chegando, por isso que ele fala, apreste a vir antes do inverno, verso 21. Paulo era bomba, ele já estava olhando lá para frente, o que é essencial. Ele estava numa masmorra fria, ele não ia sobreviver se ele continuasse ali daquele jeito. Ele precisava urgente que Timóteo fosse e levasse para ele um recurso que fosse de fato essencial, cuidar do corpo. Então, a masmorra, gente, tinha uma abertura minúscula, quase não entrava sol, nada, era um lugar frio, o inverno da Europa estava chegando. Então ele precisava cuidar do corpo. 2015, todo mundo faz promessa. Quantos quilos você vai perder? Eu já tenho a minha conta aqui, né? Todo mundo faz promessa, cuidar do corpo. Vou andar, vou caminhar. Tem uma esteira lá na sua casa, parada? Diz que esteira, né, é o cabide mais caro que a gente tem, né? Tá pendurado a toalha, né, lá, né? O que tá pendurado na jaqueta, a bolsa, você pendura na esteira, naquela bicicleta ergométrica. Meu querido, 2015 é o ano pra gente cuidar do corpo, não é verdade? Todo mundo abusou nas festas, final de ano. Não é só por causa que quer emagrecer, quer perder peso, meu querido. Isso é saúde, meu irmão, tá? É saúde. Saúde. O que é essencial? Cuidar da saúde é essencial. Não tem como, gente. Condicionamento físico, entendeu? Evita milhões de problemas. Atividade física, cuidar do corpo. Segunda coisa, além de cuidar do corpo, Paulo era preocupado em cuidar da mente. Verso que ele diz, traze a capa, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que dizem é o seguinte, muito provavelmente esses livros aqui, tá? Não tinha a ver ali com os livros sagrados ainda, os espirituais, mas tem a ver sim com material de boa qualidade para ocupar sua mente, e é o conselho que ele vai dar lá em Filipenses 4, que a gente falou domingo passado. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo estava preso numa masmorra, ele queria cuidar do corpo, mas também queria ocupar a mente. E tu não sabe, mente sã, corpo são, gente. 2015 é um bom ano, início de ano para você ler um bom livro. Você encontrar lá na sua estante aquele livro que você está fazendo promessa que um dia vai ler ele. Ou quem sabe comprar um bom livro. E leia um bom livro. Ocupe a vossa mente com coisa boa, sadia, que faz bem. E por fim, evidentemente, o mais importante, né, eu poderia dizer, quando ele diz bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Percebe que, ó, o corpo, a mente e o espírito, parece que vai subindo assim o grau de essencialidade, né? O que é essencial? Cuidar do corpo, né? Mas da mente mais ainda, porque a mente é ruim, o corpo, né? Mas mais do que tudo é do espírito, gente, da parte espiritual. Porque quando ele fala pergaminho aqui, naquela época, os pergaminhos muito provavelmente eram sim escritura sagrada, justamente por causa desse especialmente, era algo de grande valor, eram pergaminhos, as escrituras ficavam em pergaminho. Vocês conhecem a história do pergaminho, né? No passado tudo era escrito em papiro, né? Até que um faraó lá embargou
Ele acho que ia fazer uma biblioteca muito grande, né? E o pergaminho era o que acontecia? O papiro era uma planta que crescia na beira do rio Nilo, ali naquele lugar com lodo, né, bem úmido, e o Egito controlava o papiro. E aí um dia o faraó falou assim, ó, não vende mais esse papiro, tudo para mim agora, toda a produção vai ser faraó. Um Ptolomeu, sabe lá Deus das quantas, não importa. Todo mundo ficou, agora, tudo era no pergaminho, no papiro, documento, tudo, parou tudo. É o mesmo que, vamos dizer que Bill Gates fala assim, ó, não vende mais computador agora, quero todos para mim. Não acha mais computador, não acha mais nada, né? Eu sei que tem outros, mas vamos dizer, mas ele fala, parou, tudo girava em torno disso. Aí havia um rei chamado o Reino de Pérgamo, né? Que chamou os súditos, vocês vão achar uma outra maneira de escrever. Não dá mais para ficar dependendo desse faraó. Dá um chiliquinho nele lá, ele quer fazer uma biblioteca, ele embarga o papiro, ninguém mais tem papel. Aí começaram a criar e desenvolver e ver plantas. Aí alguém teve uma ideia e pegou couro, pele de animal novo, novilho, arranca a pele do animal, faz um tratamento bem, quase transparente, fininho, você costura assim uma na outra. Pergaminho, vem daí, da ilha de Pérgamo, o reino de Pérgamo. E aí começaram então a usar pergaminho, e as Sagradas Escrituras foram registradas em pergaminhos. Os livros antigos, Isaías, a cópia mais antiga que nós encontramos, os livros do Mar Morto, tudo pergaminho, couro, animal que dura. Provavelmente era a Sagrada Escritura, Bíblia, gente. Paulo queria o alimento para a alma. Não adianta você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua mente, se no ano 2015, tá? O ano 2015 você não fizer um compromisso de ler as Sagradas Escrituras, alimento para a alma. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por isso, estamos lançando agora também, já tem agenda, agora estamos lançando. Estamos lançando também aqui, ó, plano de leitura da Bíblia da Igreja Presbiteriana Vila Alpes. É um ano, faz um voto no seu coração. Vamos ler a Bíblia inteira aqui durante esse ano. E aqui você vai colocar o seu nome, a data de início e a data de término. Você abre aqui tem toda a orientação como ler a Bíblia, em plano de... Você tem todos os capítulos da Bíblia e você vai grifando o capítulo que você leu. Olha que coisa maravilhosa. Porque, gente, você fala assim, eu vou ler quando der. Não vai ler nunca. Vai ler, estiver dormindo. Não, plano, você vai achar um horário. Você vai ler a Bíblia, alimento para a alma. Ano 2015, o nosso projeto aqui é que toda a igreja leve esse plano. Já está postado na internet, no Facebook, no blog do pastor. Você baixa esse material, imprime na sua casa. Já tem um monte impresso lá também. Não só para adulto, não. Temos um plano de leitura para criança também. Aí você leva e vai incentivar seu filho a ler de uma maneira muito lúdica, simples, e as crianças vão poder ler também e acompanhar um plano de leitura da Bíblia, tá? Você tem esse material aqui também. Paulo, ele estava lá preso numa masmorra. Me traz a capa para cuidar do corpo, os livros para cuidar da mente e especialmente os pergaminhos. Leitura da palavra de Deus. Importantíssimo, gente. Nós precisamos desse alimento espiritual, viver constantemente buscando na palavra de Deus, lâmpada, luz. Essencial, gente, essencial. Troco do trivial. Ai, fala a verdade. Se eu for falar, quanto tempo que nós não gastamos no Facebook? Jovens, não tem tempo para ler a Bíblia, né? Sei. 2 horas da manhã, está curtindo lá. Não tem tempo para ler a Bíblia. Gente, é dito o seguinte, a Bíblia tem um pouco mais de 1.200 capítulos. Se você lê 365, gente, você lê 3 capítulos por dia, 3 a 4. Você lê a Bíblia todo em um ano, 3 a 4, né? 4 capítulos, garantido. Por dia. Você lê a Bíblia toda, gente. Em um ano. Quanto tempo demora para ler 3 capítulos? Você não gasta 20, 30 minutos por dia. Você lê a Bíblia inteira, faça e volta no coração. Ano de 2015. Um ano de compromisso com a palavra de Deus, de leitura, de alimento espiritual. Olha que coisa linda. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tem muita gente com a mente cheia de coisas, entendeu? Cuidando até do corpo, mas a alma está um caco. Precisa ser restaurada, alimentada. Saúde espiritual, gente.
traz saúde mental e, consequentemente, traz saúde física também. Todo mundo sabe que muitas das doenças que nós temos hoje são psicossomáticas, são transferidas da mente para o corpo, entendeu? Então, cuide do seu espírito, meu querido. Você vai ter uma mente alegre, feliz, na presença de Deus, e isso vai fazer muito bem para o seu corpo. Não tem como a gente separar essas coisas. Corpo, mente, espírito, importantíssimo. Ano 2015, o que é essencial. Essencial, gente. Gaste seu tempo com isso. Meu querido, o ano 2015 é um ano para a gente entregar as causas perdidas nas mãos do Senhor. Aquelas causas que a gente está se remoendo, se amargurando, que a gente quer resolver, fazer justiça com as próprias mãos. Tem gente que fica... Gente, olha que Paulo naquela situação, ele viveu grandes injustiças no passado, e ele tinha que tomar uma decisão em relação às injustiças que ele viveu. Isso, meu querido, é decisão. Alguém te fez mal no ano 2014? Você tem uma grande injustiça que você... Está aí, ó. Não precisa falar. Você já lembrou. Subiu lá na cabeça agora e começou até a ferver. Ah, eu lembro, pastor. O nome, o dia, a hora e o que cada palavra que a pessoa, ou ato, ou coisa aconteceu. Meu querido, você quer ter um 2015 abençoado? Não leve para 2015 coisa que vai te perturbar. Paulo entregava para Deus. Olha, eu vou te contar uma coisa para você. Ele tinha um problema muito sério. Verso de número 14, está com a Bíblia aberta, lê aí, ó. Qual que era o nome do problema de Paulo? Verso 14, como é que chamava? Alexandre. Paulo tinha um problema, chamava-se Alexandre. Você tem um problema? Geralmente é uma pessoa que tem um nome. Todo mundo tem. O que ele te fez? Me causou muitos males. Alguns acreditam que Paulo estava preso dessa vez, alguns historiadores, devido ao estudo mais amplo que você faz, por causa do latoeiro, de Alexandre. Ele era latoeiro. Latoeiro que trabalhava no... Lembra a gente do negócio latoeiro, que será que é ladrão, ou é um rato, o que é isso aí? Não, trabalha com lata, lataria. Não tem nada a ver o problema da profissão dele, com o que ele fazia. Tá? Latoeiro trabalhava com lata, lataria. Ele era um metalúrgico, ferreiro. Não tem problema nenhum ser metalúrgico, ferreiro. Bom, se bem que tem muitas coisas que mais trabalhava com metal e bronze. Nós não sabemos a natureza dos males que ele causou a Paulo. Mas muitos acreditam que provavelmente ele estava vivendo aquela por causa desse Alexandre. Esse Alexandre provavelmente foi alguém que traiu o grupo, estava levando dele, servindo como testemunha até no julgamento dele. Era uma pessoa que estava prejudicando de toda forma. Era alguém que foi amigo íntimo no passado e hoje era inimigo. Porque você vai ver lá, mas em outra passagem, que ele vai dizer que Alexandre resistiu às palavras dos apóstolos. Alexandre foi excomungado da igreja. Alexandre foi uma pessoa que perseguiu e caminhou um bom tempo na vida de Paulo. Alexandre foi um espinho na carne na vida de Paulo. Você tem um espinho na carne? Todo mundo tem um espinho na carne. E geralmente tem nome. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe que atitude que Paulo vai tomar em relação a ele? Ele diz assim, olha, o Senhor, ele me causou muitos males, tá? Estava causando ainda, mas ele entrega, o Senhor lhe dará a paga segundo suas obras. Ele aconselha Timóteo, ó, guarda-te dele, toma cuidado, o cara ali é malandro. Resistiu fortemente às nossas palavras, era alguém complicado, já tinha... Você vai ver que esse nome acompanha a vida de Paulo. Mas o que ele faz é o seguinte, meu querido, o Senhor vai cuidar, eu não quero mais saber disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quer ser feliz em 2015? Você quer pautar aquilo que é essencial, não carregue, não traga, não arraste para 2015 as pessoas que te causaram ou muitos males, ou poucos, não importa, em 2014. Entrega para Deus, gente. Deus sabe das suas injustiças, que você sofreu, as injustiças que você sofreu. Deus sabe das calúnias que você sofreu. Deus sabe daquela pessoa que passou a perna, que te causou muitos males. Paulo tinha motivo para estar ali amargurado, doente, com raiva, blasfemando contra Deus, cheio de gastrite, de amargura. Mas a Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina muitos. Paulo não era bobo. Eu não vou carregar essa pessoa comigo, não. Você sabe, né?
a gente carrega essas pessoas que nos fazem mais. A gente sente amargura, vai dormir com ela, acorda com ela, vai comer pensando nela. Olha, é uma companhia desagradável, mas nós fazemos questão que ele vá conosco em todos os lugares. E não deixando nós termos prazer e alegria na vida, porque estamos carregando. Meu querido, quer ser feliz em 2015? Faz como Paulo. Alexandre Latoeiro, ele me causou muitos males, é fato. Mas eu entrego para o Senhor. Não, o Senhor que cuida. Não sou eu. Deus é que julga entre mim e ele. E se eu estou devendo alguma coisa, que o Senhor me mostre. Se é ele, que Deus mostre para ele. E descanse. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo os apóstolos estando sujeitos a sofrerem males e injustiças de outras pessoas, eles entregavam nas mãos do Senhor e dizia: Ele há de julgar, não eu. Isso é uma bênção, gente. Se você conseguir fazer isso no ano 2015, você vai ter um ano muito abençoado. Isso é essencial para você fazer. E por fim, para fechar, você tem um grande desafio pela frente. Em que você confia? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas em nome do Senhor, nós confiamos no Senhor. Paulo diz assim: olha, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meu querido, quem vai estar com você, quem você deve depositar toda a sua confiança, não confie em homens, tá? Sai-lhes do Espírito e não sobra nada. Confie no Senhor. Paulo, ele estava enfrentando aquele grande desafio que ele tinha pela frente, e todos nós temos desafios para 2015, nós temos lutas para enfrentar. A convicção de Paulo era o seguinte: homens, gente, falham. Tem uma lista aqui, ó, um monte. Para de depositar a sua confiança, sua esperança, entendeu? Em homens, em pessoas que falham. São importantes? São essenciais. Bons amigos, restaurar a amizade, tudo a gente viu. Use os recursos, cuide do corpo, da mente e do espírito. Mais do que tudo, meu querido, o Senhor vai nos assistir, tá, durante o ano 2015, nos revestir de forças para nós enfrentarmos o que tivermos que enfrentar. Venha o que vier em 2015, com o Senhor, com Deus ao nosso lado, tudo é possível. Por isso que Paulo disse lá, Filipenses, nós lemos: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos fechar os nossos olhos agora, meu querido, e faça uma análise de 5 pontos que eu deixei para você, do que é essencial em lugar do que é trivial. Essencial. Companhia de pessoas, verdadeiros amigos. Restaurar amizades que quebraram no passado. Cuide do corpo, da mente e do espírito. Entregue para Deus as injustiças que você sofreu. E confie e caminhe, depositando toda a sua vida, tudo que você é, que você tem, as suas causas, para ser assistido e fortalecido pelo Senhor. Enquanto eu oro, enquanto nós oramos, eu peço que os irmãos venham à frente para nós encerrarmos com um cântico ao Senhor. Ó Pai, nós temos um grande desafio, um novo ano que começa, muita expectativa, ansiamos por esse ano, Senhor, muitas coisas queremos fazer, um marco, uma etapa que se renova, e nós queremos começar bem, Senhor, deixando para trás essa transição, que não é uma mágica, não é mística, mas depende das nossas decisões, que tomamos agora, hoje, ao iniciar esse novo ano, primeiro domingo estamos aqui na tua casa, foi uma decisão que tomamos. Poderíamos estar em casa, descansando, vendo televisão, passeando, mas decidimos estar aqui esta noite, buscar em primeiro lugar teu reino, e que essa decisão, ó Deus, prevaleça durante o ano 2015. Como lemos aqui, Paulo vivendo um momento muito especial na sua vida, que ele precisou pautar a sua vida no que é essencial, Senhor.
em detrimento do que é trivial. Olha para nós, ó Pai. Se nós estamos gastando nosso tempo, nossos recursos, com aquilo que não pode satisfazer, Senhor, como diz lá em Isaías, aquilo que não preenche, o que é trivial, Senhor, e deixando muitas vezes de lado o que é essencial, as coisas espirituais, as pessoas mais importantes do que coisas, e as pessoas mais importantes da nossa vida, que temos, todos temos. Que o ano 2015 seja o ano que valorizemos pessoas, não coisas, aquilo que é essencial, não o que é trivial, Senhor, o teu reino, a tua justiça, e não muitas vezes, Senhor, ofertas tão superficiais, pequenas, que esse mundo nos oferece, prazeres transitórios que nada edificam, que o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, Senhor, seja alimentado, Senhor, cuidado por nós mesmos, Senhor, filtrando aquilo que ocupa nossa mente, nosso espírito, Senhor. Abençoe esse ano, abençoe o teu povo, abençoe esta igreja, abençoe os projetos que temos pela frente, os desafios que cada um aqui enfrenta, quer seja profissional, familiar, saúde, colocamos diante do Senhor, porque confiamos no Senhor, como disse Paulo, que o Senhor há de nos assistir e nos fortalecer, ó Pai. Nós rogamos que o Senhor dê-nos esse encorajamento, esta graça, mas coragem, mais ainda, Senhor, coragem para tomar as decisões certas, dizer não muitas vezes, para muitos convites que irão surgir ao longo desse 2015, Senhor, nos desviando de Ti, desviando o nosso foco daquilo que o Senhor já tem para nós, reservado para cada um de nós. E que possamos levar a nossa família, Senhor, até o Teu altar, diariamente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.